Sede fiel no pouco. E calma, eu não vim aqui para pregar para ti. Eu tô falando isso porque essa semana eu tive uma, uma experiência que me impactou muito e tenho certeza que talvez seja aquele pequeno detalhe que estava faltando na sua rotina. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a Deus, ligada a princípios. Eu praticamente fui criado na igreja, embora eu tenha passado uma parte da minha vida adulta fora da igreja, enfim, frequentando, né? Não fora de ir às vezes, mas frequentando frequentemente como eu fazia. Mas eu sempre fui muito conectado com Deus. E nesses últimos tempos eu, eu acho que me conectei ainda mais. E essa última semana eu tive uma conversa com Deus que ele me reexplicou o sentido de ser fiel no pouco. E eu achava que eu entendia. Talvez esse seja o teu caso. Talvez você tenha a sensação de que já entendeu esse versículo, mas eu quero tentar te passar o meu ponto de vista sobre esse versículo que pode ser não muito diferente da perspectiva que você já tem hoje, mas escuta até o final e tente tirar as suas próprias conclusões e ver se faz sentido trazer isso para a sua vida. Eu estava passando por alguns momentos assim financeiros, digamos, complicados. Não, graças a Deus nunca faltou nada na minha casa, mas eu sempre tive muito potencial. Sempre fui uma pessoa um, relativamente inteligente. Eu sempre busquei muitos livros, cursos. Todas as pessoas que eu converso, todas as pessoas que eu já dei mentoria, já dei cursos, falam e me elogiam muito e agradecem depois muito sobre a metodologia, a didática que eu utilizo. E, de certa maneira, eu via que essa proficiência intelectual não era retorno financeiro, não significava proporcionalmente um retorno financeiro. Eu meio que ficava estagnado no mesmo lugar. E aí eu comecei a perguntar para Deus, eu comecei a questionar, Deus, por que que eu não tenho uma vida extraordinária? Por que que eu, aos 29 anos de idade, vivo uma vida simples, sabe? Eu não, sei lá, não tenho um carro top, não tenho uma casa top. Eu vivo realmente ali na base, digamos. E eu comecei a me questionar essas coisas. E eu me deparei com esse versículo. Eu não sei porquê, não sei o que eu estava fazendo, mas eu me reparei com esse versículo. Sede fiel no pouco e no muito eu te honrarei. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi questionar. Falei, ok, Deus, mas eu já sou fiel no pouco, eu já sou fiel. E Deus me deu uma outra perspectiva desse versículo, que na verdade, o que eu achava, eu vim de uma família pobre, então o que eu achava desde a minha infância era que ser fiel no pouco, esse versículo, queria dizer da gente se acostumar de alguma maneira, ser grato pelo pouco que a gente tinha. E, e eu cresci pensando nisso. Minha mãe sempre falava, seja fiel no pouco. Olha, seja fiel no pouco, que no muito Deus te honrará. E eu sempre pensava nisso, ok, então eu devo me acostumar, eu devo ser uma pessoa acostumada, literalmente no sentido da palavra, com o que eu tenho hoje. E na verdade não é essa perspectiva que Deus quer te passar. E eu vou te explicar qual foi a perspectiva que eu tive nesses últimos tempos. O que Deus, na verdade, está querendo dizer é: seja atento aos detalhes. Seja exigente aos detalhes. Tente trocar a palavra fiel no pouco por fiel nos detalhes ou fiel aos detalhes. E esse foi um insight assim muito maluco, chame de insight, chame de voz de Deus, não sei. Independente daquilo que você quiser chamar, várias pessoas dão nomes diferentes. Mas vamos dizer aqui que foi um insight.
que quando eu parei para pensar, eu falei, não é ser necessariamente grato. Você tem que ser grato, claro, mas não é só ser grato pelo pouco que você tem. Mas você precisa estar atento nos mínimos detalhes. Por exemplo, eu vou te contar uma experiência que eu tive depois que eu tive esse insight. Eu estava com a vida muito desorganizada e eu comecei a olhar para a minha vida desorganizada. Eu tenho um bom conhecimento na parte de investimentos. Eu sempre estudei, sempre corri atrás de aplicar em ações e entender sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, renda variável. Eu sempre pesquisei muito isso. Mas nesses últimos tempos eu não estava aplicando isso. Na verdade, nem o básico da educação financeira, que é poupar todo mês, eu estava fazendo. Todo o dinheiro que chegava, eu simplesmente gastava. Todo o dinheiro que chegava para mim do trabalho, eu arranjava alguma maneira de comprar alguma coisa ou de inventar alguma coisa que eu precisava de alguma coisa e simplesmente gastava aquele dinheiro. Seja saindo, seja fazendo qualquer outra coisa, comprando. E em último lugar era investir. Só que não estava sobrando dinheiro nenhum, porque eu não dava prioridade para o investimento. Eu dava prioridade para outras coisas, para comprar outras coisas. E a primeira coisa que eu fiz quando eu entendi esse versículo foi começar a me atentar a esses detalhes. Ou seja, naquele mesmo dia, ao invés de eu... Porque qual era o meu pensamento? Eu pensava, quando eu tiver dinheiro sobrando, quando eu começar a ganhar mais e tiver dinheiro além do que eu tenho, além dos meus gastos, eu vou começar a poupar, eu vou começar a investir. Só que é ao contrário. Você tem que investir e pensar no que você hoje tem, no que Deus hoje te deu. Seja você uma pessoa pobre, classe média, uma pessoa rica, independente daquilo que você tem hoje, seja fiel no pouco, seja fiel no detalhe, naquilo que você tem agora. E a primeira coisa que eu fiz naquele mesmo dia foi organizar. Eu tinha, não lembro exatamente quanto agora, sei lá, 300 euros na conta. Eram os únicos 300 euros que tinham sobrado. E eu falei, isso é muito pouco para alguém investir, para alguém dizer, olha, estou investindo necessariamente com 300 euros. Mas foi realmente esse insight que eu tive, que mesmo sendo pouco, eu deveria ser fiel com aquilo. E aí eu peguei, mesmo aqueles 300 euros, eu não lembro exatamente quanto era, mas estou chutando aqui que eram 300 euros. E eu comecei a fazer a divisão dos investimentos assim como eu aprendi, que era mais ou menos 20% para investimentos, depois uma parte para pagar contas, depois uma parte para doação. Essa parte da doação é muito importante. Tem vários livros que citam isso. As pessoas mais ricas do mundo falam sobre doação. Só para vocês terem ideia, mais ou menos, o Bill Gates, que hoje é um dos homens mais ricos do mundo, já foi o mais rico do mundo, ele vai doar 99% da fortuna dele. E ele tem mais ou menos, eu não sei o número exato agora, mas vocês podem pesquisar, ele tem mais ou menos 70 a 80 bilhões de dólares. Ou seja, é muita grana. Sei lá, 1 bilhão são 1.000 milhões. Tem gente tentando chegar no primeiro milhão e ele já tem 70 bilhões, né? Ou próximo disso. Não sei exatamente, o dinheiro está sempre a aumentar e diminuir. Vocês podem fazer essa pesquisa. Mas ele vai doar 99% da fortuna dele por uma fundação que faz algumas atividades na África. Eu vi um documentário na Netflix sobre essa fundação e achei muito interessante. E o fato aqui é que essa parte da doação também é muito pregado, tanto por pessoas religiosas quanto por não religiosas. Por exemplo, o Bill Gates não é uma pessoa muito religiosa. E outras pessoas ricas e milionárias do mercado também falam muito sobre doação. Então, um dos princípios que eu adotei para minha vida, desde que eu entendi aquele versículo, também foi a parte da doação, que são 10% de tudo que você ganha por mês. Por exemplo, tem pessoas religiosas que vão à igreja e que utilizam esses 10% como primícias, ou como ofertas, ou como dízimo, né, como se diz na igreja. O dízimo nada mais é do que a 10ª parte daquilo que você ganha. Ou seja, se você ganha 1.000, você dizima, né? Eu não sei como é que se diz exatamente, mas você dizima 100. Isso para dizer que
eu peguei aquele pouco que eu tinha e comecei a organizar. Comecei a investir, coloquei um pouquinho em ações, coloquei um pouquinho em criptomoeda e utilizando a minha estratégia de investimentos, tudo que eu aprendi com o mercado e comecei de fato a pôr a mão na massa. E eu lembro que minha conta ficou assim com alguns euros, eu moro em Portugal, portanto é em euro. E, e, e naquele mesmo momento parece que eu tive um alívio tão grande, sabe? De que, cara, eu realmente entendi o conceito. Não é, não é o quanto eu tenho, mas é o que eu faço com aquilo que eu tenho. E eu lembro que nessa mesma semana eu não estava esperando ganhar dinheiro nenhum. Era uma semana meio fraca, tanto para mim quanto para minha esposa. Aqui no verão, em Portugal, não é não é muito bom, digamos, para alguns negócios. Ou pelo menos não era antes de eu entender esse princípio. Não era muito bom em termos financeiros. É um mês que as pessoas geralmente estão viajando, estão na praia, é calor, então ninguém está pensando em gastar dinheiro. E eu lembro que eu não estava esperando receber nenhum dinheiro naquela semana e de repente caiu na conta. E eu até a minha conta é conta conjunta com a minha esposa. E eu perguntei, amor, você tinha algum dinheiro para receber essa semana? Ela falou, não. E eu também não tinha, mas caiu na conta e um valor considerável para quem não estava esperando nada. E eu, e eu comecei a entender, cara, tem, sei lá, 2 dias, 3 dias que eu organizei a nossa vida financeira. Eu fiz Excel, eu baixei aplicativos para controlar gastos, enfim, eu fiz uma coisa assim muito bem detalhada. E eu comecei a entender aquele princípio. Eu entendi o quão, o quão importante é aquele princípio. Cara, acredite você ou não em Deus, acredite você ou não no universo. A verdade é que se você não está preparado para receber, mesmo com o pouco que você tem, você não vai receber. E demorou até eu entender de fato isso. E eu fiquei maluco. Eu comecei maluco no bom sentido. Eu comecei a aplicar isso para tudo na minha vida. Para comida, ser de fiel no pouco, ser de fiel no detalhe. Ou seja, eu não comia mais besteira. Eu, por norma, já sou uma pessoa que gosta bastante de exercícios, de vida saudável. Eu faço esporte, faço jiu-jitsu, faço boxe, de vez em quando jogo futebol. Por norma, eu já era uma pessoa bastante saudável. Mas depois disso, eu comecei ainda mais a prestar atenção naqueles detalhes. E eu comecei a entender que esse princípio, sede fiel no pouco, é transportável para várias áreas da tua vida. Não só nas finanças, no teu relacionamento. Será que você está prestando atenção nos detalhes da tua esposa? Tem momentos que, às vezes, a tua mulher não vai te dizer com palavras, ou teu marido não vai te dizer com palavras aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está passando. Às vezes, ele vai levar muitas coisas, estresse do trabalho, com filhos, problemas com amigos externos, ou às vezes mesmo ali entre vocês, muita coisa ele vai levar calado. E às vezes a gente só consegue pegar esses detalhes, mesmo se prestarmos atenção nas minúcias, ali no dia a dia, no pouco. Perceba que essa mesma ideia, sede fiel no pouco, você consegue aplicar para tudo na sua vida. Minha vida literalmente mudou depois que eu entendi esse princípio. E eu me perguntava como que uma pessoa que foi nascida na igreja, cresci na igreja, nunca entendi um princípio tão básico que todas as pessoas falam na igreja, todo mundo, minha mãe, por exemplo, falava muito. Olha, filho, seja fiel no pouco. Só que eu confundia, ou pelo menos eu achava, que o ser fiel no pouco era me contentar com aquele pouco. E não. Ser fiel é eu mesmo com o pouco, se for o pouco, porque às vezes você até tem uma vida abastada, às vezes você até recebe bastante, sei lá, conheço pessoas que recebem 10 mil por mês, 10 mil reais ou 2 mil a 3 mil euros aqui em Portugal. Eu conheço pessoas assim, programadores, pessoas já com alguma experiência, amigos, enfim,
Pessoas às vezes têm 2, 3 trabalhos, juntam o salário e recebem valores muito, muito legais. Isso é muito bacana. Para a média do resto da sociedade. Mas às vezes não conseguem saber para onde vai o dinheiro no fim do mês. Entra mês, sai mês e elas continuam na mesma situação. Mas por quê? Porque não estão sabendo, elas não sabem ser fiel com aquilo que elas têm. E fiel aqui no sentido de cuidar, de prestar atenção, escrutinar, abrir os olhos, olhar ao detalhe. Ao invés da gente simplesmente pensar em pouco, na palavra ser fiel no pouco, simplesmente como pouco, tenta olhar como detalhe. É olhar para os detalhes. O que eu não vi esse tempo todo que estava bem ali na minha frente? E eu sinto que os telefones, a internet, de alguma maneira, tem tirado isso da gente, tem tirado esse poder de olhar para os detalhes, porque a gente está sempre olhando ou para a tela do telefone, ou para a internet, ou para o Instagram, scrollando. E isso, de certa maneira, tira a nossa percepção do macro, quem dirá do micro, quem dirá do pouco. Então, se esse vídeo te ajudou, essa é a minha experiência real, minha experiência pessoal, e eu tô sendo super aberto aqui contigo. Não importa o quanto você ganha, não importa o valor com que você trabalha, mas importa o quanto você está sendo fiel para esse valor. Isso vale para investimentos, isso vale para qualquer área da tua vida, literalmente. E é isso. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo se você gostou, o que você acha. Se você já tinha essa percepção dessa palavra, porque eu sendo bem sincero, eu não tinha essa mesma perspectiva que eu tenho agora e que mudou boa parte dos meus pensamentos em relação às coisas. Comenta aqui embaixo. E até a próxima.